Ah, tá gravando aqui. Pronto, comecei a gravar aqui. Vamos lá. Professor Diebe, Foi não? eu estou apresentando, aí quando o senhor quiser que passe o slide, o senhor me informa, tá bom? Ah, tá ótimo. Obrigado, Vanessa. Vou só apresentar aqui, Vanessa, para iniciar aqui. Bem, assim, nós temos a honra de ter como convidado hoje, em mais uma live do PET. Na realidade, seria uma discussão com o grupo mesmo, mas nós achamos que seria interessante ampliar um pouco mais, né? Socializar mais, já que essa discussão acho que interessa aí a todo mundo, né? Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Nós temos hoje como convidado o professor Diebe, o professor... Espera aí que deu um tilt aqui. Ele é professor do Departamento de Fundamentos da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, onde coordena o grupo de pesquisa GRAFI, Laboratório de Estudos da Escrita. Ele é formado em Pedagogia em 2000, pela Universidade Vale do Acaraú, fez o mestrado de 2002 a 2004, doutorado de 2004 a 2007, ambos na UFC. Em 2015, concluiu o estágio pós-doutoral em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe. Referido estágio e a pesquisa dele realizada sob a supervisão do professor Bernard Charlot, uma honra, né? Vou só aceitar aqui um pouco aqui. Charlot, que é de Paris 8, UFS, foram vinculados ao grupo de estudo e pesquisa em educação contemporaneidade, o EduCom, da mesma universidade. Em 2016, concluiu o segundo estágio pós-doutoral em educação, com financiamento da CAPES, da Universidade da Califórnia, sob a supervisão do professor Charles Benjamin, acho que é esse o nome. Seus temas de interesse na pesquisa atualmente são os estudos da escrita e os letramentos acadêmicos. Então, assim, é uma grande honra tê-lo conosco, né? Em nome do PET, nós agradecemos aí enormemente a sua participação, tá? E eu deixo a palavra com você, Diego. Fique à vontade, tá? Para tratar aí daquilo que você achar mais relevante. Ok, meu filho? Vamos lá. Beleza, querido. Bom, eu começo expressando a minha gratidão pela lembrança do meu nome, pelo carinho, tanto de você, Gerardo, meu colega de departamento, colega de profissão, de instituição, e como essas meninas maravilhosas que foram e são nossas alunas, né, e que demonstram tanto carinho e respeito pelo trabalho que a gente faz, e isso é muito, muito gratificante, porque todo mundo fala que o professor ganha pouco, que o professor sofre, né, que trabalha muito, e, na verdade, tem um pouco de verdade em tudo isso, mas a gente tem as nossas recompensas quando a gente vê, né, que os nossos estudantes, eles reconhecem um pouco daquilo que a gente não ensina para eles, mas partilha com eles, né? Então, a você, Gerardo, e a vocês do PET, aos convidados do programa, muitíssimo obrigado. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, inaugurando essa atividade do PET, que é um programa muito interessante, sobre o qual eu fiz exatamente o meu primeiro pós-doutorado, o Charlot orientou. Se vocês tiverem curiosidade, depois é só me contactar, que eu envio para vocês o PDF, é um texto de 90 páginas, dá para ler muito tranquilamente, e a discussão é exatamente sobre a relação dos estudantes do PET Pedagogia com a escrita acadêmica, né? No fundo, essa pesquisa começou com o PET Pedagogia, mas depois os outros PETs, ao se relacionarem, né, nos fóruns interpet, me obrigaram a também trabalhar com outros PETs de outros cursos, de outras unidades acadêmicas. E aí virou o PET da UFC, já não mais o PET Pedagogia. Mas a gente tem todo um olhar atento ao PET Pedagogia, porque há algumas diferenças, inclusive na relação com a escrita, que é uma das coisas lá que eu descobri em relação aos demais PETs da UFC. Então, quem tiver curiosidade,
depois é só me contactar que eu faço a socialização do texto do meu primeiro pós-doutorado, que é sobre essa relação de estudantes do PET da UFC com a escrita acadêmica, exatamente um pouco do que nós vamos conversar hoje aqui. Bom, então, agradecendo a vocês, eu quero iniciar, né, dizendo que eu vou me ater aqui na minha fala ao roteiro que vocês me passaram, porque eu conversei com o professor Gerardo e disse o seguinte: olha, Gerardo, não é interessante que eu escolha o que vá falar, mas é interessante que eles me digam sobre o que eles querem ouvir, né? Então, eu recebi um roteiro que vocês previamente elaboraram, e eu fiz a minha fala um pouco em cima daquele roteiro que vocês me enviaram, mas que fica aqui em aberto, a qualquer momento vocês podem intervir, tá certo? Fazer perguntas. Eu vou tentar estar atento aqui ao chat, e também quem quiser ligar o microfone, é só dizer que quer falar, levantar a mãozinha, fica tranquilo que a gente conversa. E eu vou tentar, então, seguir o roteiro, trazendo aí algumas questões que vocês apontaram, que eu acho que é bacana da gente discutir, né, sobre essa questão da escrita acadêmica, principalmente nessa perspectiva do convite que vocês fazem, né? Vamos desmistificar a escrita acadêmica? Embora eu ache, né, eu tenha achado esse título extremamente convidativo, extremamente legal, né, e provocativo também, eu quero dizer que sim, vamos, é possível desmistificar, sim, mas o fato de nós desmistificarmos a escrita acadêmica não significa dizer que escrever não seja um trabalho que dá trabalho. Esse é o grande ponto. Escrever é um trabalho que dá trabalho. E é um trabalho complexo, não é uma atividade tão simples. Por quê? Porque é uma atividade altamente intencional, como toda atividade humana, né? Porque é carregada de significados. Envolve a questão da nossa identidade enquanto escritor, enquanto sujeito que se posiciona no mundo e se expressa por meio dessa modalidade da língua, que é a língua escrita. E também tem uma complexidade ainda maior no sentido de que é uma prática social. Ou seja, quando eu escrevo, eu não estou escrevendo para mim. E mesmo naquela escrita em que eu escrevo para mim, como, por exemplo, um diário pessoal, existe ali um outro imaginário, além de mim, para quem eu talvez estivesse querendo dizer aquelas coisas que eu estou contando ao meu diário. A escrita acadêmica, né, ela tem essa mística, né, de que como eu coloquei essa imagem aí, né, é um monstro feio que está aí o tempo todo me ameaçando, me assustando, né, me trazendo medo, me trazendo pavor, a sensação de que eu vou ser engolido por essa atividade, tal, né? Então, eu trouxe um pouquinho dessa ideia da mística, né, assustadora em torno da escrita acadêmica, porque, na verdade, assim, tem questões que são ligadas à própria prática. Por quê? Porque é uma escrita que exige de nós um posicionamento. E posicionar-se num país que foi durante muito tempo, né, dominado por uma ditadura, em que as pessoas elas eram, e ainda são, de forma disfarçada, obrigadas a silenciar. Quando você se posiciona, né, você corre riscos, você assume riscos, né? Você coloca a sua cara à tapa. Então, o que é que acontece? A escrita acadêmica, ela exige de nós um posicionamento, mas um posicionamento não só na base do achismo. Ela precisa estar fundamentada, né, de maneira que aquela minha maneira de me posicionar, ela seja até passível de ser contestada, né, com outros argumentos, não é isso? E
Mas eu vou, nesse posicionamento, tentar me fortalecer e fortalecer meus argumentos de maneira em que eu vá forte, né, nesse posicionar-me, nesse meu posicionar-me, né? E é isso que a gente meio que ainda tem uma certa dificuldade, como está sendo colocado aqui, né? A questão do se posicionar. Porque se posicionar, como eu falei, não é baseado no achismo, né? E aí exige de nós uma certa prática de leitura, um certo exercício de eu me posicionar de maneira firme, mas não arrogante, né? De maneira fundamentada, no sentido de eu ter cuidado com o que eu estou dizendo, né? Porque o que eu estou dizendo, ele tem que ser racional, racionalizado, portanto, ele tem que ter uma base de reflexão, ele tem que ter uma base conceitual. Então, todo esse movimento, ele é um pouco, vamos dizer assim, difícil, porque a escola, ela não tem o hábito de nos preparar para isso, né? Ela não nos prepara para isso, ou dificilmente nos prepara. E quando a gente chega na universidade, aí o bicho pega por quê? Porque parece que a universidade exige de nós um conhecimento que a gente já deveria ter, mas que a gente ainda está desenvolvendo, não é? E o estar na universidade é bem diferente do estar na escola. Estar na universidade exige de nós um posicionamento muito mais... Aliás, exige de nós uma postura e uma atitude muito mais de posicionamento do que nos exigiam na escola, né? Na escola, muitas vezes, o professor dizia a resposta. Na universidade, ele quer que a gente construa uma resposta com ele, e se ele tiver uma forma de pensar, que a gente tem até como contra-argumentar. Então, existe todo um conhecimento, né, que a gente precisa ter para poder argumentar, por isso depende muita leitura. Exige a nossa própria capacidade de disposição de pensar, de refletir, que é uma coisa que nós, enquanto povo, né, parece que a gente tem essa certa preguiça de pensar, de refletir, né? Mas não é uma coisa impossível, não é esse monstro que está aqui aparecendo para nós, tá? Tem toda essa complexidade, mas é possível, sim, desmistificar, certo? E aí eu vou trabalhar com vocês exatamente um pouquinho dessa lógica do como que a gente pode desmistificar a escrita acadêmica, mesmo sabendo que é uma prática altamente complexa e difícil, de um certo ponto de vista, de ser realizada. Por quê? Tudo que a gente escreve está sendo o tempo todo avaliado, seja por uma banca de seleção, seja por uma revista científica para a qual a gente está enviando o nosso trabalho que a gente quer que seja publicado, seja para uma banca, né, que vai avaliar se o nosso trabalho tem alguma lógica, tem alguma cientificidade, porque a escrita acadêmica, geralmente, né, ela gira em torno de trabalhos científicos, né, porque na universidade o que nós fazemos por mais essencial é a produção de conhecimento científico, né? E a escrita ela é exatamente para que esse conhecimento ele seja propagado, ele seja divulgado, né? E seja também por uma comissão científica de um evento que eu queira participar do evento e eu tenho que submeter o meu trabalho, aí vai ser avaliado. Então, a nossa escrita, ela está sendo o tempo todo avaliada, né, em alguns aspectos, e por isso a gente precisa estar atento. Então, Vanessa, pode passar aí um pouquinho que eu vou explicar, né, o porquê que é possível a gente desmistificar. E aí eu queria que umas 2 ou 3 pessoas ligasse o microfone e tentasse me responder a seguinte pergunta. Vocês estão vendo essa figura. Se eu perguntasse para vocês, do que é que se trata esse texto aí, né? Se vocês tivessem que dar um nome
a esse texto, como que vocês chamariam essa prática de escrita? Com essa folhinha, com essa forma de escrever, com esses detalhes, com esse conteúdo, como que vocês chamariam isso aí? É uma lista de compras, né? E isso, Kelly, é uma lista de compras. Exatamente. Bem reduzida por causa da pandemia, ó. E da caristia, né? Exato. Tem alguém que discorda aí da Kelly? A Débora colocou aqui uma lista de supermercado. Exatamente, é uma lista de compra de supermercado ou da mercearia, seja de onde for, né? Muito bem. Vanessa, passa aí para a gente conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, né? É uma lista de compras. Agora eu queria perguntar a Kelly, que falou primeiro, por que você reconheceu, Kelly, que é uma lista de compra? O que te levou a observar que é uma lista de compras? Porque ela está toda organizada, enumerada, e você embaixo tem cada item. E são produtos que você encontra no supermercado, né? Uhum. E eu sempre faço isso. Tem uma quantidadezinha, né? Tem a descrição do que vai ser comprado, não é isso? E tem um aspecto aí, ó, tem umas coisas riscadas. O que você acha que isso quer dizer? Por que está riscado? Bom, primeiro, pode ser porque a pessoa realmente riscou porque não queria mais comprar esse item, ou então porque ela já está no supermercado e já pegou o item e riscou para não pegar novamente. Isso, é o controle das compras, né? Quer dizer, aquilo que eu já comprei já foi riscado, ou não quero, ou não tem no supermercado, né? Muito bem, faz parte da prática. Quanto ao suporte em que esse texto está sendo aí escrito, ou foi escrito, quando eu falo suporte, é o material no qual o texto está escrito. O que é que vocês reconhecem aí? Qual é o material sobre o qual o texto foi escrito, que está suportando esse texto? Caderneta, professor, uma folha de caderneta. Uma cadernetinha, exatamente. Então. Prazer enorme em lhe ouvir, professor, lhe ver, lhe ouvir, imperdível. Em tudo que eu estava fazendo, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado também. Eu perguntaria a você, é comum a gente ver uma lista de compra escrita numa placa de bronze? Não. Seria estranho, no mínimo, né? E aí, é interessante porque aqui na cadernetinha, na folhinha de caderneta, como vocês disseram, ninguém estranha, porque essa é a prática, né? Essa é a prática. Então, veja, tem aí o suporte onde o texto está escrito, né? Tem aí as marcas desse texto, que, na verdade, já não são mais marcas do texto. As marcas aparecem no texto, mas são marcas da prática em si, que seria o gênero, né? Aí nós temos o gênero, lista de compras, porque ele é uma prática social de uso da linguagem e que textualizado, ou seja, materializado num texto, ele traz essas marcas que nós reconhecemos visualmente. Muito bem. Passe aí, Vanessa, por favor, para o próximo. Pronto, nós temos aí uma tarjeta para tentar encobrir também, para ver se vocês adivinham. Quem acha, ou quem consegue identificar essa outra prática de produção textual? Diga, Lisiane. É uma bula de medicamento, de algum remédio. Muito bem, Lisiane. Quem discorda dela? Quem acha que é outra coisa? Alguém discordaria da Lisiane? Ou diria que é um outro gênero? Uma outra prática textual? Tem alguma discordância? Ou todos concordam que é uma bula de remédio? Não, é isso mesmo, ela acertou em cheio. Né? Muito bem. Então, vamos revelar aí, Vanessa, se é isso mesmo? É de um remédio, né? Inclusive para refluxo, é o Pantopaz. Deu até uma dor aqui. Muito bem. Por que vocês perceberam que é uma bula de remédio? Alguém pode descrever para mim características? Professor, acho que travou.
Travou, acho que ele caiu. Devido às informações que vem contendo, né, professor, sobre a informação do paciente, a informação sobre o composto desse medicamento. Lid, Ele travou aí, eu acho que ele caiu, Lid, ele travou. Jeb? Faz essas internet tão horríveis, viu? Ele ainda está aqui na sala, gente. Ele vai voltar. Só deve ter dado uma travada. Boa tarde, Tânia. Grande Tânia. Professor Gerardo, parece que eu estava fazendo um encontro importantíssimo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Oh, vale a pena ouvir o Dieb aí, né? Volta, Dieb. Cadê o Dieb? Acho que ele caiu mesmo. Agora ele saiu. O próximo será a volta do Dieb. A volta do Dieb. Gente, com licença, só passando para lembrar, né, enquanto o Dieb está voltando, se quiserem bater uma foto, né, e postar lá nos stories, marcar a gente, viu? Fiquem à vontade, quem tiver que postar. Ei, pronto, Dieb voltou. Voltei, foi uma leve queda. Dieb. Foi uma leve queda, gente, desculpa. Estávamos criando o link A Volta do Dieb. Pois é, mas voltei. Foi uma leve queda aqui. Essas coisas que a internet apronta com a gente, né? Mas tudo bem, agora tá tudo ok. Bom, então voltando. Todos me escutam? Sim, professor. Ok. Então eu ia perguntando, quais foram as marcas ou os aspectos que levaram você a identificar como uma bula de remédio? Fala, Lidiane, você estava falando. Diga, Beatriz. Boa tarde. É um prazer, professor, estar ouvindo aqui você, né? É um prazer estar revendo o Gerardo também, né? Estou muito feliz de poder estar participando. Assim, quando você vê de imediato, eles passam informação sobre o uso desse medicamento, né, para o paciente, sobre a composição desse medicamento também, né? E as formas farmacêuticas que se apresentam sobre esse medicamento. Exatamente. E aí, fora essa questão conteudista, né, nós temos as próprias marcas do gênero, né? Oi. Uma coisa assim que eu olhei, eu percebi que era uma bula por causa do tamanhozinho da letra, que é muito pequenininho. Tem isso também, né? Tamanho da letra, não tem desenho, não tem figura, é uma coisa, um texto aí bem, né, extenso. Muito bem. E o próprio papel, né? A gente percebe que é um papel tão fino que, se vocês perceberem, aqui perto do nome Pantopaz, a gente vê até o que está por trás, né? Aquele papelzinho fino de bula. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, né? Então, passa aí, Vanessa, o quadro, por favor. Aí eu perguntaria a vocês, né? Eu perguntaria a vocês, por que foi possível não apenas conhecer, mas eu estou colocando aí bem grifado, reconhecer esses textos mostrados aqui? Por que foi possível? Qual é a resposta que vocês me trariam para essa pergunta? Por que, ao mostrar uma lista de compras e uma bula de remédio, imediatamente eles foram reconhecidos por vocês? Diga, Beatriz. Opa, vocês conseguem me escutar? Perfeitamente. Pronto, porque às vezes dá dessa, né? O nosso áudio falha. Professor, é um prazer estar revendo o senhor e o professor Gerardo. Para essa sua pergunta, creio eu que seria justamente pelos ensinamentos que foram dados a gente anteriormente, né? Os nossos, como eu posso dizer, nossos aspectos culturais também dentro da escola, porque vai trazendo essa questão dos gêneros textuais, vai sendo trabalhado, e aí com o tempo a gente vai se apropriando, vai colocando no nosso cotidiano e a gente consegue, né, reconhecer e colocar em prática. Perfeito. Diga aí, Clélia. Só completando o que a Beatriz disse, né, a Bea, é a força do hábito, né? É o que a gente já está habituado a ver, então é muito mais fácil reconhecer, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Então, vamos usar um outro nome para esse habituado. São gêneros de texto, né? Com os quais nós já estamos, o quê? Familiarizados. Nós temos uma certa familiaridade. Eles são textos que são, por nós,
manipulados, manuseados, quase que constantemente. Constantemente a gente está fazendo listinhas de compra, listinhas de tarefas para fazer, não é? E também, geralmente, a gente tem contato com bulas de remédio, porque quando a gente é curioso, né, para saber o que a gente está tomando, a gente vai lá na bula para saber como toma, o que é que está sendo tomado, para que serve, né? Então, a resposta é por aí mesmo, gente. A questão é essa familiaridade com essas práticas de escrita. Então, como elas são familiares, a gente reconhece de imediato, né? E a gente até não tem tanta dificuldade. Quem aqui poderia me dizer que tem dificuldade de escrever uma lista de compras? Ninguém. Ninguém aqui vai dizer assim, Maria, eu morro de dificuldade, eu começo, mas não termino. Uma lista de comprar é a coisa mais difícil. Não diz, né? Porque é uma coisa extremamente corriqueira e familiar para nós. Aí eu quero só já acrescentar uma informação que é assim, ó. Existem gêneros que nós consumimos em termos de leitura e, principalmente, nós também produzimos, como é o caso da lista de compra. Alguém pode fazer uma lista de compras e me dar, e eu vou fazer as compras por aquela pessoa. Naquele momento, eu não produzi a lista de compras, eu sou apenas um leitor, um consumidor daquele gênero. Vou lá e faço a lista de acordo com o que a pessoa me pediu. Mas esse gênero também pode ser produzido por mim. Amanhã sou eu que vou fazer minha lista de compras. Agora, já a bula de remédio é um daqueles muitos gêneros que nós temos familiaridade, mas nós não produzimos. Ninguém aqui escreve uma bula de remédio, né? Até porque nós não temos competência no sentido de ser o nosso lugar de fala, né? Nenhum de nós fabrica remédio para estar produzindo bula de remédio. Então, esse gênero, nós não somos produtores deles, nós somos apenas consumidores de bulas de remédio em termos de leitura. Então, só para a gente poder fazer essa diferenciação, que há gêneros que a gente produz e consome, e tem gêneros que a gente só consome e não produz, tá certo? Bom, então, aqui nós começamos o processo de desmistificação da escrita acadêmica. Então, eu perguntaria a vocês, bom, se eu não tenho dificuldade com esses gêneros, porque eles são familiares para mim, o que acontece com a escrita acadêmica, com os gêneros de escrita acadêmica? O que acontece? É porque de uma hora para outra dá um apagão na minha cabeça e eu fico burro? Não, não é. É exatamente pelo mesmo motivo que nós acabamos de falar em relação a esses gêneros. Enquanto esses gêneros são familiares ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, os gêneros acadêmicos não são tão familiares assim. Então, é claro e é natural que a gente sinta alguma dificuldade e é natural que a gente tenha que se esforçar um pouco mais para aprender novas práticas de escrita, porque essas práticas aí a gente já domina. Essas práticas aí, a gente já tem familiaridade com elas. Então, para tentar desmistificar a escrita acadêmica com vocês, eu diria, em primeiro lugar, não se sintam burros nem incapazes. Não é por incapacidade ou burrice, é por falta de familiaridade. Agora, o que podemos fazer? Aí, se eu sei que a minha dificuldade pode residir na falta de familiaridade, o que eu tenho que fazer é, vou tentar agora buscar situações nas quais eu possa estar o tempo todo, cada vez mais, me familiarizando com os gêneros acadêmicos, porque só a familiarização, ou seja, esse processo de ir tornando familiar, né? Tornando esses gêneros familiar a você, é que vai lhe fazer cada vez mais alguém que vai se apropriar dessas novas práticas de escritas que surgiram na vida de vocês quando vocês entraram na universidade. Então,
eu tento por aí fazer essa desmistificação no sentido de dizer que ela não é aquele bicho-papão. O que acontece é que a gente não tem o hábito, como disse a Clélia, de estar praticando essa escrita, né? Então, mas, uma vez que você está, por exemplo, participando de um programa como o PET, ou participa de uma bolsa como o PIBIC, ou tem a oportunidade de cursar uma disciplina onde o professor trabalha com algum gênero textual, seja um resumo, um artigo, uma resenha, você tem ali situações, oportunidades de começar a se familiarizar com esses gêneros. E mesmo que você não tenha essas oportunidades, você não vai ficar sentada ou sentado esperando que elas aconteçam. Vai atrás de monografias, de teses, dissertações, olha como é que os resumos são escritos, lê bastante resumo, certo? A tese é muito grande? Tá, lê uma monografia, vê como é que a monografia ela é escrita, quais são os seus movimentos retóricos, o que caracteriza, o que é que tem de comum numa monografia e na outra, quais são os passos, os movimentos retóricos que estão ali presentes, que caracterizam aquele gênero. Corra atrás de revistas que tenha resenha e leia 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 resenhas para você começar. Agora eu estou entendendo como é que é a resenha, o que é que se coloca na resenha e quando se resenha, o que é que se faz. Então, nós precisamos ir nos familiarizando com esse gênero. Ninguém vai produzir uma monografia sem nunca ter lido uma, certo? Então, vocês precisam, um primeiro aspecto é esse. Artigo científico, nossa, eu tenho que selecionar ali uns 3 ou 4, principalmente de assuntos que me interessam, porque aí o tesão em ler fica maior, né? Porque aí a gente vai ler com mais gosto, porque é um assunto que me interessa. Mas também eu vou observar as marcas da escrita. Quais são os movimentos retóricos que marcam um artigo científico? Quais são as seções? Como é que elas estão distribuídas? O que é escrito primeiro? O que é que vem depois? Como é que se conclui um artigo? Você vai se familiarizando com isso. E depois, aí vem a parte que talvez seja uma das partes mais importantes. Praticar. Vai sair muita coisa troncha, mal escrita? Vai, mas a gente tem que tentar. E não ter a vergonha, né? E ter a humildade de pedir às pessoas para, olha, lê o que eu escrevi e aponta aqui onde é que eu podia estar melhorando. Porque o primeiro passo para a gente crescer é a humildade de quem quer aprender. E quem quer aprender tem que ter humildade para dizer, olha, isso aqui eu não sei ainda, eu não domino. Você que está um pouquinho mais à frente, me ajude. É aquele princípio vigotskiano do par mais experiente. Então, nós que somos um par menos experiente, temos que ser humilde para aceitar a ajuda de um par mais experiente. Então, humildade, esforço, prática, exercício, como foi colocado aqui, e vontade de aprender, são elementos que vão, aos poucos, lhe ajudando a você tirar essa ideia de que a escrita acadêmica é esse monstro que a gente criou, tá certo? Não é simples, não é fácil, não é como eu costumo brincar dizendo, baixa uma pombagira e você vai ali psicografando. Não é assim, né? Mas é fruto de muito esforço, de muita luta, que precisa, como tudo na vida, de dedicação de nossa parte. Então, desmistificando a escrita acadêmica, esse primeiro momento da minha fala, eu diria para vocês que o problema está aí, ou a questão, a explicação estaria aí. É uma escrita com a qual eu não estou familiarizado e preciso me familiarizar. E para isso eu preciso ter, né, a vontade de aprender e conhecer esses gêneros, ler bastantes exemplares deles, depois praticá-los. E ao praticá-los, pedir a ajuda de pessoas que estão um pouco mais à frente do que eu nessa apropriação desse saber para me auxiliar, ok? Então, até aqui todos me acompanham. Tem algum comentário ou alguma pergunta sobre o que eu falei? Algum comentário, alguma questão ou alguma... Diga, Lisiane. Sou eu, a Lisiane. Isso é tão real, logo de início, quando a gente entra na faculdade, que a gente não tem nem conhecimento do que é um artigo, né? E eu,
assim que eu entrei, eu pude perceber isso, né? Eu ficava voando, eu usei mesmo até a expressão que você usou hoje, né? Falando aí. Quantas vezes eu cheguei para mim mesmo e disse assim, meu Deus, como eu sou burra, eu não consigo compreender, entendeu? Uhum. Mas no primeiro semestre, com você, eu tive contato com a resenha e tudo. Hoje, eu já tenho uma escrita totalmente diferente, né? Eu percebo que eu ainda tenho muito a melhorar, né? Mas é isso, né? A gente vem de uma realidade que a gente não tem o conhecimento com esse gênero, né? E somente por meio da prática é que vamos nos aprimorando e desenvolvendo melhor nossa escrita. Eu sou muito grata a você por ter passado pelas suas mãos. Obrigado. A Lisiane aqui é tu ou é outra menina? Não, eu também tenho uma Lisiane, que sou eu. Tá. Então tem a Lisiane e a Lidiane, tá bom? Porque ela disse sou eu, aí eu pensei que era ela. Diga, Lisiane. Professor, quando você falou ler bastante resumos, isso resumos de quê? De artigos? Sim, né? Sim. São resumos acadêmicos. São resumos científicos, né? Exatamente. Resumos de artigos, resumos de monografias, de dissertação, de teses, resumos de anais de evento, aqueles dos trabalhos científicos que são apresentados. Por quê? Porque é esse resumo que você vai praticar na universidade. Aquele resumo que a escola pedia só para testar se você leu o texto e se você entendeu, ficou lá na escola. Agora você vai praticar um outro tipo de resumo, não é mais o resumo escolar. Você vai praticar agora é um resumo acadêmico, que é um resumo de um trabalho que você produziu e que precisa agora dar uma rápida notícia, né, do que trata o seu trabalho, para o leitor do seu trabalho, porque o resumo, na prática acadêmica, ele é um gênero que está contido dentro de vários outros gêneros mais complexos, como, por exemplo, ou gêneros maiores, né? Não mais complexos, porque o gênero resumo também pode ser bem complexo. Mas gêneros maiores, né? Então, ele compõe outros gêneros. Por exemplo, geralmente os artigos que são publicados em revista, eles são iniciados por um resumo, que é para o leitor saber o que é que o artigo trata, ele vai direto logo no resumo, né, para ver se o texto interessa ou não a ele. A mesma coisa é a monografia, a tese, a dissertação, os relatórios, e aí é esse resumo que você deve se familiarizar, porque é ele que você agora vai começar a praticar enquanto estudante universitário e aprendiz de pesquisador cientista da educação. Ok? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Eu estou até no processo, assim, que eu estou lendo alguns sobre a educação infantil, né? Eu fico lendo os documentos e tudo, eu estou nesse processo de querer fazer o resumo como forma de aprender, de consolidar os textos lidos, né? Certo. E aí eu procurando no YouTube e aquela questão da leitura ativa, né? Da leitura você conversar com o texto, né? Para você fazer aquele resumo, você conversar do que o autor fala, em que base, se eu concordo, se eu não concordo, não é isso? Beleza. Eu estou nesse processo de aprendizagem. Beleza, mas aí, Lisiane, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Essa prática de resumo que você está me relatando é aquela lá da escola. Eu leio o texto de alguém e tento resumir para tentar me apropriar das ideias. A prática de resumo acadêmico, que é esse que eu estava me referindo agora há pouco, ele tem uma prática diferente. O texto que eu resumo não é o texto de ninguém, é o meu próprio texto. Eu escrevi um artigo, então o resumo é o resumo do artigo que eu produzi. Então, é um resumo do meu próprio trabalho. E ele não é para saber se eu me apropriei, se eu entendi, não, porque o trabalho já é meu. Mas é para dar ciência de forma resumida à comunidade científica o trabalho que eu produzi. Então, tem essa diferença que eu preciso que você compreenda, tá certo? Ficou claro? Ficou. Obrigada. Ok, muito bem. Porque os dois são resumo, mas são resumos em gêneros diferentes. Um é um resumo escolar, que eu resumo o trabalho de alguém, e esse é o resumo acadêmico, que eu resumo o meu trabalho para comunicar. Então, é só para a gente ficar bem claro. Muito bem. Então, pessoal, vamos passar aí um pouquinho, Vanessa, só para a gente ir adiante. Então, eu trouxe aqui umas falas do professor Charles Baseman, né, que até o Gerardo falou nele aí, que ele foi meu supervisor lá na Califórnia, e ele é uma
autoridade mundial nos estudos da escrita, né? Eu tive a grata satisfação de conhecê-lo e estudar com ele, né? É um homem extremamente simpático e muito inteligente, e ele reflete muito sobre essa questão da prática da escrita, né? E ele tem reflexões muito interessantes que nos ajudam a entender um pouco mais, né? Essa questão de por que tem essa mística assustadora em torno da escrita acadêmica. Então, ele diz assim, ó, quando os estudantes estão aprendendo a escrever, ele está falando de estudantes universitários, eles são confrontados com muitas tarefas assustadoras. Olha, ele mesmo usa a palavra assustadoras, né? Essas tarefas que se estendem para além das questões de transcrição de letras, ortografia e formação de frases compatíveis com as gramáticas prescritivas. Eles, os estudantes, devem se familiarizar, olha a palavra aí, ó, se familiarizar com o mundo do saber disposto em textos já existentes e precisam descobrir como representar aquele saber, acatá-lo, usá-lo em benefício próprio e talvez ter algo a dizer sobre ele. Então, isso é, na explicação do Charles Baseman, o que torna essa mística, né, da escrita acadêmica tão complicada. Por quê? Porque quando você está escrevendo um texto científico, um texto acadêmico, a priori, a grande preocupação não é mais, como era na escola, se a gramática está correta, se a ortografia está correta. Porque, embora isso seja extremamente importante, e por isso mesmo é que muita gente paga revisão, revisores, inclusive é um trabalho caríssimo que se paga, a revisão de português, né, porque é importante, mas não é só isso que importa. O que importa, né, além dessas questões gramaticais, é exatamente a apropriação desse saber para poder acatar esse saber, ou seja, compreender o que é que já se tem dito sobre aquele tema que eu estou estudando, usar esse saber e ter algo a mais a dizer sobre aquilo. Porque é uma coisa que é exigida de nós, e aí é onde está também um pouco da dificuldade, tudo bem, você leu o texto do autor fulano de tal, e você entendeu muito bem o que ele disse, e você aqui até diz o que ele disse. Ótimo. Mas o que eu quero saber e você? O que é que diz a partir do que ele disse? Ou o que é que você tem a dizer daquilo que disse ele? E aí é nesse momento que é cobrado de você uma postura, um posicionamento. É aí que é cobrado de você ter algo a dizer sobre. E é aí onde gera um pouco da dificuldade, porque muitas vezes isso não foi cobrado de nós na escola, né? Na escola, a criança fica o tempo todo ouvindo do professor. Psss, cala a boca, menino, preste atenção. Ou seja, a gente é o tempo todo tolhido na nossa expressão, na nossa posição, no nosso falar, né? Inclusive, na universidade, eu tive a grata e a ingrata satisfação de ouvir de muitos alunos, né? Grata porque muito me disseram, né, que eu sou um professor cujas aulas, ou em cujas aulas, os alunos não têm medo de falar, que eu deixo eles muito à vontade. Isso me deixou muito grato, mas me deixou extremamente triste de ouvir que tem colegas em cujas aulas os alunos não abrem a boca porque têm medo, se sentem apavorados de se posicionar com medo das críticas e da rebordosa que vem por parte do professor. Então, veja, isso até na universidade acontece. Então, é muito triste a gente ter, né, notícias disso num espaço onde o diálogo, né, a discussão, o debate deve correr frouxo. Então, veja que tem toda uma cultura do silenciamento, né? E por isso gera em nós a dificuldade dessa expressão, de se posicionar, de dizer, né, um pouco mais
do que pensamos, né? Então, essas palavras do Charles Baseman, ele nos traz um pouquinho disso, né? De por que é tão complicado a escrita acadêmica. Exatamente porque isso, Lisiane, e atrapalha muito na aprendizagem, porque a aprendizagem, ela exige um pensamento em fluxo, né? Em fluxo. Então, se alguém, me constrange, o fluxo tende a ser bloqueado, né? E isso também vai ocorrer na escrita, porque eu sei que pessoas irão ler, né, o meu texto. Então, só para concluir o pensamento, isso explica um pouco dessa dificuldade, né? Por que nós temos essa dificuldade de nos expressarmos. E aí, mais uma vez eu digo, então aquela história, né? Quer dizer, você entendeu o que o autor disse? Resenhou e disse o que o autor disse? Massa. Mas agora eu quero saber o que é que você tem a dizer do que o autor disse. É a hora de você se expressar, se posicionar. Tem uma outra fala do Baseman, Vanessa, passa aí, por favor, que aí a gente vai ver também um pouco mais dessa explicação. Por que é, então, que a escrita se tornou tão assustadora para os estudantes? Você pode voltar um pouquinho? Pronto. Ele também fala dessa comparação entre a escola que o aluno vem do ensino médio e quando chega na universidade, para a gente entender também um pouquinho desse travamento que acontece com os estudantes, né? E por isso toda essa mística em torno da escrita ser tão problemática, né? Ele diz assim, enquanto no ensino médio os mundos de conhecimento dos estudantes são menores e controlados pela seletividade limitada do currículo e das provas, no ensino superior, ou seja, na universidade, esses mundos são rica e profundamente impregnados, né? Contexto de todos os tipos. E os estudantes necessitam aprender a lidar e a se orientar com contextos relevantes, ao mesmo tempo em que demarcam suas próprias posições na escrita. Então, veja, aqui, né, tem uma situação que o Baseman relata, exatamente o que eu já tinha falado, é só para reforçar. Na escola, naquele período ainda que você está lá no ensino médio, né, nós estamos ainda muito presos à questão do currículo, né, do currículo escolar. Tem que aprender o objeto direto, tem que aprender a pontuação, a ortografia, os elementos mais curriculares, que estão presos ali porque eu tenho que saber daquilo para poder fazer a prova. E a prova é que vai me dizer se eu passo ou não passo de ano, né? Na universidade, esse mundo de conhecimento se abre, porque não é mais só uma formação acadêmica de um estudante, mas é também a formação de um futuro profissional. E aí esse mundo se amplia muito mais. E como profissional, principalmente na nossa área, que é a docência, né? Nós somos profissionais da educação, nós precisamos demarcar as nossas posições no mundo social e, inclusive, através da escrita, né? Então, isso exige de nós, né, aprender a lidar e a se orientar com esses textos todos aí, né, dos muitos autores que a gente lê, porque a gente lê de Bourdieu a Vygotsky, a Marx, a gente lê Elconin, a gente lê tantos autores com visões tão diversas, né? E ter que lidar com esse mundo de conhecimento. E aí, para trazer um pouco mais para a nossa área da psicologia da educação, né? A gente lida com pensamentos tão díspares como Piaget e Vygotsky, né? Então, assim, a gente precisa, então, estar o tempo todo ampliando. E isso é o que também gera uma certa dificuldade nos estudantes, né? Que aqui o Baseman traz uma certa explicação. Mas, como eu disse, é uma questão da gente ir se familiarizando e construindo esse conhecimento. Diga, Kelly. Não, professor, eu não sei se o que eu vou falar é uma besteira, sabe? Nada é besteira. Mas, pois é porque eu estava observando aqui o textozinho que está no slide, e eu percebi que na sequência a citação só tem uma página. Aí eu fiquei pensando,
Quer dizer que quando a gente está fazendo a citação no texto e na sequência é o mesmo autor, eu posso fazer isso aqui, colocar só a página? Pode ser uma besteira, mas é porque surgiu uma dúvida agora. Pode sim, minha linda. Se você está no mesmo parágrafo e não tem outro autor para interferir a compreensão e talvez até bagunçar a cabeça do leitor, a gente vai entender o quê, ó? Que é o mesmo autor, o mesmo ano, só que em páginas diferentes, inclusive porque são páginas próximas, ó, tem a 117 e a 115. Então, nesse caso, para não repetir toda a referência, a gente repete só a página. Agora, o importante é a gente atentar para isso. Veja, é no mesmo parágrafo, né? E não tem outro autor que pudesse gerar uma interpretação equivocada. Porque se isso acontece com a presença de outro autor, a gente fica se pensando, será esse autor ou será aquele que essa página está se referindo? Mas, nesse caso, a gente não tem tantos problemas, ou não tem problema porque a gente sabe que é o mesmo autor. Ok? Certo, professor. Obrigada. Ok. Ótima observação, tá? E obrigado por perguntar. Perguntem mesmo, tá bom? Bom, pessoal, então até aqui nós discutimos essa questão da mística, né, da assustadora mística da escrita acadêmica. Eu espero que vocês tenham entendido que é uma questão mesmo de familiarização com essa prática e que isso leva, né, um tempo, não é assim, uma mágica, né? Mas também não é nada impossível, ok? Muito bem. Podemos passar, Vanessa? Bom, aí eu começo agora a entrar nas perguntas que vocês me fizeram, né? Vocês me fizeram essa pergunta que eu achei muito massa mesmo. Como delimitar um objeto de estudo, né? Bom, pessoal, primeiro, uma pergunta que vocês não fizeram. Por que é importante delimitar um objeto de estudo, né? Todo tema, ou seja, todo assunto é um universo tão grande, tão grande, tão grande de coisas para serem analisadas que a gente precisa dar um limite. E dar esse limite é delimitar, é focar num aspecto para eu poder aprofundar o máximo possível daquele aspecto. Porque se eu pegar muitos aspectos de um mesmo tema, numa mesma pesquisa, eu não vou conseguir dar conta. Porque pesquisa tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Pelo menos, por exemplo, sua pesquisa de graduação, né? Sua monografia. Você não vai passar ad eternum na graduação. Você tem que ter um tempo para acabar aquele trabalho. Então, você precisa delimitar para um foco que você tenha tempo de aprofundar o máximo que puder dentro do máximo de tempo que você tem naquela situação que você está. Que, no caso, seria, eu estou dando o exemplo da graduação. Mas poderia ser o mestrado, que aí é um pouquinho mais de tempo. Você tem 2 anos, mas só são 2 anos. Você tem doutorado, são 4 anos, mas só são 4 anos. Você não pode extrapolar. Então, a delimitação ela é necessária por isso, tá? Agora, como delimitar? Como delimitar? Existe um processo, pessoal, que aí, assim, como vocês ainda estão no processo, mais na frente, com mais experiência, com mais prática e mais conhecimento, vocês vão perceber que uma das formas mais eficazes de delimitar um objeto de estudo é tendo uma teoria de base. A teoria que nos ajuda a perceber, aqui eu tenho uma questão, aqui eu tenho um problema que eu posso... A teoria que me ajuda a fazer esse processo. Como a gente ainda não tem essa prática, a gente não tem ainda essa experiência, eu vou falar de um processo mais formal dessa delimitação, que é na escrita, tá? Na escrita. Então, passa aí, por favor, Vanessa. Então, veja bem. Construção do objeto. Eu trouxe aqui um exemplo para ensinar a vocês como delimitar um objeto de estudo de maneira que, se não é o objeto de estudo mais perfeito da face da Terra, pelo menos ele vai estar colocado, né? A delimitação, que é essa frase afirmativa, que responderia aquela pergunta: qual é o seu objeto de estudo? Em outras palavras, é a mesma coisa que perguntar assim: o que é que você vai estudar? Então, a resposta para essas duas perguntas, qual é o seu objeto de estudo? Ou
o que é mesmo que você está estudando ou quer estudar é a delimitação. Essa é a resposta, tá? E para ter uma resposta minimamente completa, né? Clara, como deve ser a escrita acadêmica, clara, objetiva, direta, sem arrodeios e nem confusão. Por quê? Se não tiver claro, você tiver que explicar para alguém, não está bem construído o seu objeto. Então, guardem essa dica. Meu objeto de estudo, minha delimitação, só está clara se eu não precisar explicar. Então, eu queria um voluntário para dizer para mim se o que está lendo aqui, enquanto delimitação de um tema, está claro. Alguém poderia comentar isso? Por que está claro? E o que é que ficou claro para você? O que é que eu gosto? O que é que eu iria estudar se o meu objeto fosse esse? Alfabetização de jovens e adultos. Certo. A alfabetização digital, né? Uhum. Muito bem. Nos assentamentos. Certo. Então, me explique o que é que eu vou estudar. Me explique. Agora, com as suas palavras. O que é que você acha que eu vou estudar lendo isso aí? Alfabetização. Mas qual alfabetização? Digital. Digital. O que é que você imagina? O que é isso? O que é que vem na sua cabeça? É o processo das novas tecnologias, né? De inserir essas pessoas nas novas tecnologias. Quem são essas pessoas? Os jovens e adultos dos assentamentos, MST, na região norte do estado do Ceará. Então, tá claro? Sim, eu considero que sim. Perfeito. Perfeito. Então, se você acha que está claro, você está entendendo que o que eu quero estudar é esse processo de alfabetização digital, ou seja, os jovens e adultos, né, desses assentamentos, aprendendo a lidar com tecnologia digital, mas não só, sabendo ler e escrever nesse espaço, né? Por isso que eu falo de alfabetização, tá? Porque a alfabetização digital não é somente mexer no computador, é saber ler e escrever via tecnologia digital. Tá certo? É a inserção, né, Jeb? É a inserção dessas pessoas. A inserção na prática de escrita e leitura digitais, exatamente. Então, se ficou claro para vocês, ótimo, excelente. Então, significa dizer que essa delimitação está clara. E por que está clara? Porque ela responde a 3 perguntas que não podem faltar, pessoal. Atenção agora, quem estava com as canetas que a Clélia mandou ficar na mão, anote, tá? Mas também os slides vai ser depois partilhado com vocês. Se não quiser perder tempo, só presta atenção. 3 perguntas precisam estar claras nessa delimitação. Eu tentando passar aqui, não sou eu que passo, é a Vanessa. Passa aí, Vanessa, só uma. É massa essa experiência. O que eu vou estudar? Sobre quem ou com quem eu vou estudar. E, por fim, onde ou de onde eu vou estudar. Se essas 3 perguntas estiverem ditas na sua delimitação, você tem um bom, não vou dizer um excelente, mas você tem um bom objeto de estudo. Então, o que é que eu vou estudar? O processo de alfabetização digital. Sobre quem ou com quem eu vou estudar? De quem é esse processo? Dos jovens e adultos. Mas de onde? Ou onde? Nos assentamentos do MST na região norte do estado do Ceará. Veja, essas 3 perguntas estão aí e tornam essa construção de objeto altamente clara. Por isso que eu sei exatamente o que é que está sendo proposto. Que vai ser estudado, com quem ou sobre quem, onde ou de onde vai ser estudado. Essas 3 perguntas. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Carol, excelente, fale. Professor, tá me ouvindo? Uhum. Eu tenho uma dúvida. Aí, é como se a pesquisa fosse ser feita, né, nos assentamentos do MST da região norte, né? A pessoa vai para lá fazer a pergunta.
Isso. Quando é um projeto que é pesquisa bibliográfica, tem alguma diferença para delimitar esse objeto? Não, não tem diferença. O princípio é o mesmo, só não vai ter assentamento, vai ser dos livros, né? Eu não previ Sim, essa pergunta. Não tem esse onde, é? Não tem Tem sim. Tem, né? Tem sim. Eu não previ essa pergunta que você trouxe, Carol, e aí eu não bolei um exemplo, mas a gente pode pensar numa coisa assim, bem rápida, talvez até o Gerardo pudesse ajudar melhor. Mas vamos pensar aí num problema filosófico, que é bem teórico, que não vai ter, né? Então vamos pensar assim, ó, o conceito de justiça... Tem Aristóteles, por exemplo. Na obra... Fechou. A obra não sei o que de Aristóteles, ou então na obra A República de Platão. Você entendeu, Carol? Aí o que eu vou estudar, o que é? O conceito de justiça. Onde que eu vou estudar? Na obra A República. De quem? Na visão de quem? De Platão. Então, geralmente, o princípio é esse. O que eu vou estudar, sobre quem ou com quem eu vou estudar e onde. Então, mesmo que seja uma pergunta que tenha uma questão bibliográfica, mas você tem que dizer qual é o seu objeto, ou seja, o que você vai estudar, certo? Com quem e onde. Porque se for uma pesquisa documental, você vai buscar em algum documento. O documento é o onde. Se for uma pesquisa bibliográfica, as obras onde você vai pesquisar é o onde. Então... Oi, diga, Gerardo. Uma coisa. Por exemplo, até quando a gente faz uma pesquisa biográfica, e na área de Estado da Educação existe um grupo que trabalha muito fortemente com pesquisas biográficas, né? Uhum. E aí, veja, é completamente diferente, às vezes, as biografias que os jornalistas fazem, que tentam pegar do nascimento do cara até a morte, sei lá, né? Bem genérico. Na pesquisa acadêmica, não. Se eu vou fazer uma pesquisa biográfica, ainda assim, eu tenho que delimitar um problema de pesquisa. Isso. E o que eu quero estudar naquele cara? Eu vou estudar lá o fulano como a prática dele como professor, por exemplo. Perfeito. Né? Como artista, como não sei o quê. Então, até aí, há uma necessidade de biografia. Ainda que eu fale de uma só pessoa, ainda que eu faça um trabalho biográfico. Como também um trabalho bibliográfico, que você deu um exemplo agora. Eu vou estudar uma obra, mas eu posso ver essa obra, cara, em vários aspectos. O que é que eu faço? Eu vou lá, delimito, né, um problema dentro daquela obra. Né? Então, isso aí é super necessário, né? Aliás, é próprio do gênero mesmo, né, da pesquisa acadêmica, né? Exatamente. Claro. Exatamente. Eu estou colocando aqui no chat um outro exemplo, que é assim, um trabalho que você me lembrou aí, me resgatou na memória, Gerardo. Há uma diferença na prática de biografar alguém e de fazer um estudo científico biográfico ou autobiográfico de alguém. Perfeita a tua intervenção, certo? Então, quando a gente faz um estudo científico, há um objeto nesse estudo. Aí eu lembrei aí, só coloquei aí para me relembrar, né? Na pesquisa do professor Elvis Matos, né? Onde ele estuda a sua própria formação musical, na história de vida dele, em todo o seu processo de condução de maestro no coral da UFC. Então, o que ele estuda? Ele estuda a própria formação dele como músico, como maestro, como regente, né? E quem é esse ele? Quem é que está estudando? O próprio Elvis, que estuda a sua própria história de vida. E onde que ele estuda isso? No seu processo de inserção no coral da UFC. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que esses três elementos tornam minimamente uma delimitação bem formulada. O que eu vou estudar, com quem ou sobre quem, e onde ou de onde eu vou estudar, tá? Então, respondendo aquela pergunta que vocês me fizeram, eu diria isso.
Ao pensar no objeto de estudo, pensem se essas 3 perguntas estão respondidas nessa formulação que vocês irão apresentar como sendo a delimitação do tema. E, obviamente, como é que se faz isso? Observando, né? Observando, e essa delimitação, esse objeto, é algo que você vai focar porque é do seu interesse. E, obviamente, que aquilo tem uma questão por trás, que aí é a segunda pergunta. Passa aí, Vanessa. Vocês me fizeram a segunda pergunta que tem a ver com essa. Como formular uma questão ou problema de pesquisa? Aí passa mais uma vez, Vanessa, por favor. Aí exatamente aqui, ó. Como formular o problema de pesquisa? Se eu já tenho aquilo que eu chamei de delimitação, a formulação, ela está diretamente, da minha questão de pesquisa ou problema, está diretamente vinculada a essa delimitação. Então, eu queria um voluntário ou uma voluntária para me dizer o seguinte: se o que eu vou estudar é o processo de alfabetização digital de jovens e adultos em assentamento da região norte do estado do Ceará, e olha, ainda veja um detalhe, é da região norte, porque eu tenho assentamento em todo o Ceará, mas por uma questão de delimitação também, que eu não consigo dar conta do Ceará todo, eu estou pegando só a região norte, e mesmo assim ainda é um bocado de coisa, né? Mas veja que a palavra delimitação vai nos levando a esses recortes bem específicos, né? Porque certamente ali tem alguma coisa que me chamou a atenção e que eu quero estudar aquele processo de alfabetização digital naquela região do Ceará, naqueles movimentos lá dos assentamentos. Muito bem, então eu perguntaria a quem está aqui presente, se é isso que eu anunciei como uma delimitação, eu perguntaria para vocês, como que poderia ser uma questão gerada a partir disso? Qual é a questão que está implícita aí? Ela já está implícita. O que é que eu quero saber? Qual seria o meu problema? Alguém poderia dar só uma dica? Seria a alfabetização digital, professor? Não, formule a pergunta. A pergunta que o Pet me fez é: como construir uma pergunta de pesquisa ou um problema de pesquisa? Aí eu estou dando aqui a seguinte orientação, olhando para aquilo que eu apresentei como delimitação. Então, olhe para isso aí e me formule uma pergunta. Tem vários Professor, aqui, vamos lá. Perdão, o senhor está querendo a pergunta que ficaria no projeto de pesquisa, então? Exato, que é a sua pergunta de pesquisa. Sem ela, você não vai para canto nenhum, né? Então, nós temos aqui a Beatriz inscrita e o Diego. Diego, você quer falar logo ou quer esperar a Beatriz falar? Ela foi primeiro, então acho que eu posso deixar ela falar primeiro, se ela levantou a mão. Então, vamos lá, Beatriz. O que você teria a dizer? Professor, como pergunta em si, seria, inicialmente, como ocorre esse processo de alfabetização digital? Pronto, né? Pronto. Exatamente. É só olhar para isso, tá dado, né? Mas, Diego, diga você ia falar algo diferente da Beatriz? Ao invés de ocorre, eu ia colocar realiza. Como se realiza o processo de alfabetização? Que vai na mesma direção, só mudou a palavra. E eu ainda digo uma outra palavra, passar aí, Mas, Diebe, como é que eu sei, fazendo essa pergunta, né? Porque eu pensei, como se dá o processo, né? De alfabetização. Mas como eu sei que esse processo ocorre de alguma maneira? Não, aí é o que eu falei. Você tem que ter um conhecimento prévio do que é que acontece ali que gerou uma problematização. Olha, tipo, eu sou lá daquela região e eu percebi que chegaram nos assentamentos aparelhos de tecnologia digital e eles estão trabalhando lá com a alfabetização digital dos jovens e adultos. A pesquisa não nasce do nada. Você já tem um conhecimento prévio. O que você não sabe é como é que esse processo está sendo desenvolvido. Será que, né? Será que, né? Não é será que, é como. Porque que está sendo desenvolvido está. Perguntas que têm como resposta um simples sim ou não são boas perguntas de pesquisa. Se você pergunta assim, ó, será que está sendo desenvolvido um processo de alfabetização digital? Sim. Não é boa pergunta. Agora, se você pergunta como é que está sendo, aí é uma ótima pergunta, porque vai trabalhar processos. Como se dá, né? Como se dá. Isso, exatamente. Então, na mesma direção que a Beatriz e o Diego, passa aí, Vanessa,
É exatamente, vocês sacaram. Eu posso perguntar exatamente isso, ó. Como tem se desenvolvido, ou como está sendo desenvolvido, o processo de alfabetização digital dos jovens e adultos em assentamentos do MST na região norte do estado do Ceará? E a pergunta tem que conter os mesmos elementos da delimitação. O que é que eu quero saber? É como está se desenvolvendo o processo de alfabetização. De quem? Dos jovens e adultos. De onde? Dos assentamentos do MST da região norte do Ceará. Então, eu espero que vocês tenham captado a mensagem e eu tenha respondido a pergunta de vocês. Uma vez que eu tenho uma delimitação bem construída, é só olhar para ela. Formular a pergunta é a coisa mais simples, porque já está ali, a própria pergunta já está contida na delimitação. É, inclusive, um processo que acontece simultaneamente. Está respondida a pergunta? Perfeito, Diebe. Ok, então podemos passar para uma próxima, né? E aí eu quero acrescentar algo mais que vocês não me perguntaram, que é o seguinte: eu tenho uma delimitação que me ajudou a construir uma pergunta, mas eu não posso parar na pergunta porque toda pesquisa, todo trabalho acadêmico precisa de um objetivo. Ele precisa de um objetivo. E o objetivo é o que vai nortear, além da pergunta, ou paralelo à pergunta, é o que vai nortear o trabalho de pesquisa. Então, como é que eu faço para elaborar um objetivo? A mesma coisa, olhando para a delimitação e agora olhando também para a questão que eu tenho. Então, passa aí, Vanessa. Então, se eu tenho como delimitação que eu quero estudar o processo de alfabetização digital de jovens e adultos em assentamento do MST no norte do Ceará, como é que vai ficar um objetivo? Como é que vai ficar o objetivo? Eu preciso de uma informação técnica, né? Aí agora uma informação técnica. Quer falar logo, Francisca? Depois eu continuo. Diga logo. Poderia ser como demonstrar o processo de alfabetização digital, né? Perfeito, Vanessa, perfeito. Eu vou precisar de um verbo, uma informação técnica. Agora, a escrita não é uma técnica? Como técnica, eu preciso agora de uma informação técnica. Para formular um objetivo, eu preciso de um verbo no infinitivo. Diebe, e como é que eu escolho esse verbo? Aí você tem que pensar assim, ó. Se o objetivo é geral, eu tenho que pensar em verbos bem amplos, de ações amplas, como compreender, analisar, estudar, refletir, verbos de ação ampla. Se o objetivo é específico, eu tenho que pensar em verbos de ações mais restritas. Por exemplo, descrever, identificar. Então, a escolha do verbo vai depender se ele é geral ou específico. Mas também depende do objeto que eu tenho. O que eu tenho aí é o processo de alfabetização, então, digital. Então, eu pergunto a vocês, que verbos eu usaria para um processo de alfabetização? O que é que eu faço com um processo de alfabetização? Que ações eu faço? O verbo também é escolhido em função do objeto que eu tenho. Eu estou falando objeto, é esse sintagma que tem aí, ó. Processo de alfabetização digital de jovens e adultos. Aí a Beatriz está sugerindo analisar, poderia ser analisar, poderia ser compreender, porque é o que eu faço com um processo. O que é que eu faço com um processo? Eu compreendo como é que aquele processo acontece, eu analiso esse processo. Então, veja, a escolha do verbo vai depender muito do objeto, que é o substantivo que eu tenho, para poder falar sobre ele. Diga, Beatriz. Professor, uma dúvida que surgiu agora. O verbo descrever, quando se trata de processo, teria alguma relação com isso? Seria adequado nesse sentido? Seria, mas o verbo descrever, ele é muito mais restrito, então ele seria muito melhor usado em objetivos mais específicos do que em objetivo geral. Entendi, obrigada. Certo? Diga, Kelly. Professor, eu eu vi que na pergunta alguém falou que poderia ser, né, como o processo de alfabetização, e aí vai. Com relação ao objetivo, eu posso usar toda essa pergunta e só acrescentar o verbo no início? Porque, por exemplo, poderia ficar analisar
como o processo de alfabetização não pode? Não, eu vou falar exatamente disso agora, Kelly. É você não repetir a pergunta no objetivo. Não repita porque, do ponto de vista da escrita acadêmica, ela tem um probleminha gramatical, inclusive linguístico. Eu vou explicar exatamente isso agora. Por que que a gente não deve repetir a pergunta no objetivo? Passa aí, Vanessa, para a gente ver como é que ficaria aí o objetivo. A partir dos verbos que foram sugeridos, eu selecionei aqui o analisar. Então, vamos dizer que o meu objetivo vai ser analisar o processo de alfabetização digital desses jovens e adultos dos assentamentos MST no norte do Ceará. Os elementos, o que, quem e onde tem que continuar também no objetivo, senão não fica claro. Desde a delimitação, passando pela questão e chegando no objetivo, o que pesquisar, com quem pesquisar e onde tem que estar lá, porque senão não é clara a formulação do objetivo, não é clara a formulação da pergunta e não é clara a formulação da delimitação. Então, digamos que o verbo que você escolheu é o verbo analisar. Isso é um conhecimento técnico. Objetivo de pesquisa, ou qualquer objetivo, sempre começa, ele é iniciado por um verbo no infinitivo, no modo infinitivo. E por quê? Porque ele representa uma ação a ser desenvolvida. Qual é a ação aqui? Vai ser a ação de analisar o processo de alfabetização. Agora, como eu vou analisar esse processo? Aí já são os procedimentos metodológicos que vêm lá na frente. Então, a gente não pode confundir ação, objetivo, com procedimentos. A ação é o que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Analisar o processo. Como que eu vou analisar esse processo? Aí são os procedimentos metodológicos que vão vir lá na metodologia. Então, não confundir ação, objetivo, de procedimentos para alcance desse objetivo. São duas coisas diferentes. Mas voltando para cá. Professor, e quando é que eu sei que o meu objetivo está legal e eu não repito aquele erro que a Kelly acabou de falar de repetir a pergunta no objetivo? Conhecimento de língua portuguesa. Vanessa, dá só um cliquezinho aí, amor. Veja, se eu tenho um verbo no infinitivo e o verbo é analisar, o verbo analisar sempre pede o quê? Um objeto direto. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo direto. Quem analisa, analisa alguma coisa. Então, analisa o quê? Aí vem o complemento nominal, né? Passa aí, Vanessa. Que é o objeto direto desse verbo. Então, eu não posso analisar como se desenvolve o processo. Enquanto objetivo, é mais objetivo do ponto de vista de ser mais sintético, mais claro, mais direto, eu fazer essa sintaxe, né, de verbo, objeto direto. E o objeto direto, que é um substantivo, né, ou um sintagma, ele é, ao mesmo tempo, o objeto do verbo e é o objeto do estudo. O que é que você vai analisar? Você vai analisar o processo de alfabetização digital dos jovens e adultos. Então, veja, esse é um conhecimento gramatical que a gente precisa ter também na hora de produzir o gênero projeto de pesquisa ou o gênero artigo científico, porque todos eles, né, precisam de um objetivo que norteie a discussão e a pesquisa ali, a escrita, na verdade. O objetivo norteia a escrita, né? Então, esse conhecimento gramatical, ele precisa estar bem apreendido por nós. Então, toda vez que eu usar um verbo transitivo direto, ele vai exigir um objeto direto, que é também, no caso do objetivo de pesquisa, o meu objeto de estudo. Então, você não disse lá na delimitação que o seu objeto de estudo é o processo de alfabetização digital? Exatamente. Então, o que você vai fazer com ele? Eu vou analisar. É o meu objetivo, analisar esse processo. Então, analisar o processo e não analisar como se desenvolve o processo. Isso é a pergunta. Mas aqui nós não estamos falando mais de pergunta, nós estamos falando de objetivo. São duas coisas diferentes no projeto, embora apontando para a mesma direção. Até aqui está claro, pessoal?
Tá claro, sim. Inclusive, professor, eu queria dizer que essa explicação que você deu aí sobre a questão da pergunta, do verbo, ficou muito claro agora, porque até então eu nunca tinha ouvido uma explicação dessa forma, porque do jeito que você falou, ficou bem claro. Das outras vezes, não, ficava meio que confuso. Então, assim, obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Bom, então, passemos à frente, né, Vanessa? Estamos lá chegando lá no final. Só mais uma. Aí vocês me fizeram uma outra pergunta. E como escolher a fundamentação teórica mais adequada, né? Passa aí, Vanessa. Vamos tentar responder também essa pergunta. Pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é esse movimento retórico chamado fundamentação teórica. O que é que contém uma fundamentação teórica? Ela contém exatamente uma discussão teórica, conceitual. Então, o que a gente vai discutir na fundamentação teórica são conceitos, ideias, teorias, né? Então, respondendo à pergunta que vocês me fizeram, a melhor forma de escolher uma fundamentação teórica é observar no meu objetivo, que também está atrelado à minha delimitação e à minha questão, ou seja, está tudo atrelado, está tudo extremamente interligado, é eu observar o seguinte: quais são os conceitos que estão ali já contidos na própria delimitação? Ideias, conceitos que eu preciso explicar para o leitor. Eu preciso explicar para o leitor e não só explicar para o leitor. Eu preciso entender o que é que eu estou chamando por determinada coisa. Então, o que vocês acham que, em termos conceituais, essa formulação aí de delimitação de objeto, quais são os conceitos que já estão embutidos aí? Quem sinalizaria pelo menos um? O que eu precisaria explicar para o meu leitor? Para ele entender e eu também me apropriar dessa ideia. Para dar nome às vezes. Alfabetização digital? Pronto. Alfabetização digital é um dos conceitos, né? É um dos conceitos. Inclusão, né? Inclusão, educação de jovens e adultos, não é? Porque eu não estou falando de jovens e adultos. Certamente a alfabetização de jovens e adultos inclui aí a alfabetização de jovens e adultos. Você ia falar, Gerardo? Não, está corretíssimo. Beleza. Então, dá um clique aí, Vanessa. Então, a primeira coisa a fazer é, identificado o conceito, ou os conceitos, que autores falam disso? Aí é uma dica importante. Você não deve sair doido lendo coisas que são importantes, mas para aquela pesquisa é desnecessária. Então, como escolher uma boa fundamentação teórica? Olhando para a questão, olhando para o objetivo, olhando para a delimitação, porque está tudo na mesma direção. Então, se você quer saber como escolher a melhor fundamentação teórica, é só observar quais são os conceitos que estão aqui me pedindo para eu falar sobre eles. O primeiro deles aí é a alfabetização digital. Dá um clique aí, Vanessa, por favor. Ou letramento digital, que a gente pode tomar aí um pelo outro, a depender do autor que você escolher. Ele vai chamar de alfabetização digital ou vai falar de letramento digital. Então, esses dois conceitos aí, ou esse conceito, precisa ser discutido, precisa explicar para o leitor o que é uma alfabetização digital, o que é letramento digital. Porque a gente pode até ter uma noção, mas conceitualmente precisa ser discutido. Conceitualmente precisa ser explicado, inclusive de uma abordagem teórica X, porque eu posso ter o mesmo conceito sendo discutido em duas abordagens diferentes. Qual dessas abordagens eu vou adotar para o meu trabalho? A abordagem X ou a abordagem Y que estão falando do mesmo conceito? Certo? Então, letramento digital. E um outro conceito, né, uma outra ideia, seria a alfabetização de jovens e adultos, que eu preciso discutir. Como é que se alfabetiza jovens e adultos e o que é a alfabetização de jovens e adultos, conceitualmente falando? E depois eu ainda tenho que fazer a ligação dos dois conceitos. Como é alfabetizar digitalmente jovens e adultos? Porque já sai do campo da alfabetização convencional, né, tradicional da escola, para uma alfabetização agora com elementos, aspectos digitais. Então, eu preciso discutir o que é letramento, alfabetização digital,
alfabetização de jovens e adultos, e depois alfabetização digital de jovens e adultos. Então, agora, unindo as ideias para construir a ideia de o que é uma alfabetização digital para jovens e adultos. E aí a pergunta respondo da seguinte maneira: como buscar uma fundamentação teórica? Não sair lendo tudo pela frente. Basta olhar o que é que a questão da pesquisa ou a delimitação da pesquisa me aponta em termos conceituais. São aqueles conceitos que me direcionam o que é que eu devo estudar, o que é que eu devo ler. Porque aí você já faz uma seleção, vou usar um pleonasmo, você faz uma seleção seletiva e não precisa sair lendo tudo que passar na sua frente, né? Agora, é importante que você procure por pessoas que tenham, de alguma forma, uma familiaridade com esse tema. Fulano estuda isso, Beltrano estuda isso. Para você ver que autores ele recomendaria para eu estudar. Porque ainda tem isso também. Lembre-se da história do par mais experiente. Tenha humildade, né? Vamos ter humildade. Quem é que estuda sobre isso? Vou ligar, vou falar, vou passar um zap, perguntar, olha, eu estou tentando estudar aqui alfabetização digital, letramento digital. Você tem algum autor que você me recomendaria para eu estudar? Então, a gente vai também atrás dessas dicas. Ótimo. Clélia, diga aí, meu amor. Diebe, só comentar aqui rapidinho um erro que eu cometi nesse exato momento. Você está falando de uma coisa super precisa e muito importante, que é não se afogar, né, nesse mundo de ideias, não sair procurando uma coisa e outra, porque a Kelly falou aí do letramento, né, da alfabetização digital e a alfabetização de jovens e adultos. São 2 pontos que depois vão comungar entre si. Eu já tinha falado na inclusão. Lembra que eu acabei de falar? Sim. Quando você explicou, eu percebi que a gente, às vezes, tem esse costume de procurar interpretar, né? E querer ampliar a coisa quando ela é tão simples. Está aí 2 pontos que vão comungar no final, porque tem exatamente a ver com a pergunta, com o propósito do trabalho, e que você não vai precisar ficar procurando pelo Ceará inteiro, porque a resposta está aí nesses 2 pontos, né? Então, e só isso aí tem pano para manga que só, viu, Clélia? Pois é, a inclusão super que caberia aí, mas não vem ao caso. O problema aqui é o letramento, a alfabetização de jovens e adultos, né? Isso. Então, para a gente não se perder nisso, eu captei isso agora. Muito obrigada. Isso. Agora, Clélia, só para poder não deixar passar esse momento, a depender da pesquisa que você está fazendo, certo? Esse é o primeiro momento. Mas, de repente, quando você está lá em campo e os dados começam a falar de inclusão, aí você pode chamar a inclusão também. Mas deixa os dados primeiro falar. Inicialmente, a pergunta não falou de inclusão. Você colocaria se você quisesse, mas aqui esses 2 conceitos aqui, depois se fundindo, né, num só, que é o conceito de letramento digital, ou alfabetização digital de jovens e adultos, já seria para começo de partida ótimo. Mas na pesquisa em campo, se os dados começassem a reclamar a ideia de inclusão, aí você poderia trazer também... Teria relevância, né? Teria relevância. Exato. Só para não dizer que é fechado, não é tão fechado assim. Está sempre em aberto, sempre. Eu sou muito perigosa, sabe? Na escrita, eu sempre... Eu busco muito e depois eu digo, não, eu tenho que esmiuçar isso aqui, não tá legal, não tá bonito. E por isso o meu pensamento já foi aí na inclusão. Claro que caberia a inclusão. Cabe, com certeza. Mas deixa os dados pedirem primeiro. Exatamente. Né? Obrigada, Diego. Beleza. Diego, diga aí, querido. Não sei se eu vou estar me repetindo aqui, mas acredito que isso também seja uma espécie de delimitação, né? Da mesma forma que você delimita o seu tema, a sua referencial também tem que ser, porque se você começar a buscar demais, você acaba perdendo o foco do que você realmente quer falar e não fica, o resultado não é tão bom, né, como você espera. Agora eu vou te responder bem cearenseis. E não é para isso que serve a delimitação, macho? Para tu delimitar a leitura, para tu delimitar a metodologia, para tu delimitar tudo. Na hora que você delimita o tema, você delimita já as outras coisas. Olha, o tema, o foco é esse, então eu só vou estudar isso aqui a priori, né, como eu falei para a Kélia, a priori eu vou estudar isso aqui, que é o que vai me dar a base, a fundamentação. Outras leituras poderão ser exigidas ao longo da pesquisa, mas agora, nesse momento, está delimitado aqui. E metodologicamente também tem um limite, né? São esses aspectos aqui. Então,
É para isso que serve a delimitação, para poder você também delimitar todo o resto e não se perder no emaranhado de coisas que a pesquisa suscita de nós. Esse é um trabalho técnico também, é criativo, é intelectual, mas é principalmente também técnico, né? Que tem uma técnica, não é receita, não. Nada do que eu estou falando aqui, mesmo que eu esteja chamando de dicas, mas são dicas, não é receita. Porque existe uma técnica por trás, tá certo? Bom, então, vocês consideram que está respondida a outra pergunta sobre a fundamentação teórica? Perfeito, Jeb. Passemos então, Vanessa, mais uma. A outra pergunta que você me fizeram foi o seguinte: como escrever uma metodologia de forma consistente e objetiva? Eu adorei essa pergunta. Porque eu não tenho mais muito o que explorar, porque vai na mesma direção. Você só precisa atender algumas questões básicas. Como o nome já diz, é consistente e é objetivo, ou seja, não tem arrudeio, não tem mimimi, nem frufru, nem enchimento de linguiça. É pufo, mas também sem ser, como é que a gente diz? Superficial, tem que ser consistente. Eu adorei essas duas perguntas. Consistente ao mesmo tempo que é objetivo. Adorei essa pergunta que vocês formularam. Porque é isso que a pesquisa tem que ser. Objetiva e consistente. Mas não pode ser prolixa, né? Que fala e não chega a lugar nenhum. Então, tentando responder a pergunta de vocês, espero que eu tenha sucesso nessa resposta. Então, vamos lá. Passa aí, Vanessa, por favor. Como é que eu responderia essa pergunta para vocês? Atendendo basicamente a essas questões. Na sua metodologia, você vai contar para o leitor o que foi feito em termos de procedimento. Qual foi o procedimento adotado? De novo, com quem foi feito esse procedimento? Mais uma pergunta. Por que esse procedimento foi feito e não outro? Como e onde foi feito esse procedimento? E, por fim, por que ele foi feito desse modo e não de outro modo? Então, se você responder a essas 5 perguntas na sua metodologia, né, você tem aí, de forma objetiva, mas consistente, um trabalho metodológico bem interessante. Isso a depender do gênero. Por exemplo, artigo em que nós não temos muito espaço para escrever. Tem que ser realmente consistente e objetivo, né? Já numa tese, a gente tem um pouco mais de liberdade de descrever os cenários, né? Descrever a ambiência, os fatores, né? A depender também da abordagem que você tem. Mas um artigo científico, por exemplo, ele tem que ser exatamente como vocês colocaram, consistente e objetivo, porque não tem muitas páginas para gastar, né? O artigo, no máximo, a depender da revista, vai de 12 a 15 páginas, e é tudo muito curto para a gente poder perder tempo com frufru. Tem que ir direto ao ponto. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você escolheu, para começar, lá no assentamento dos jovens e adultos, eu vou começar com o procedimento da observação. Então, o que foi feito? A observação, é o procedimento. Com quem foi feita essa observação? Os seus sujeitos lá não são os jovens e adultos? Então, você vai dizer quais foram os jovens e adultos que você realizou esse procedimento, né? E também por que ele foi feito. Por que você decidiu fazer a observação? É porque alguém disse que a observação era legal ou porque você tinha um propósito? Você tinha um propósito com essa observação. Você tinha objetivos a alcançar com ela. Então, tem que justificar essa escolha procedimental, metodológica, né? Como e onde foi feito? Então, veja, se você disse que fez a observação, onde e como você fez essa observação? Foram todos os dias da semana? Foram 2 vezes por semana? Foi manhã, tarde e noite? Foi só no período da tarde? Quantas horas de observação você realizou por dia? Então, tem que dizer o como, os procedimentos, né? E onde foi feito? Foi em alguma sala de aula?
Foi embaixo de árvores, que é onde acontece o processo lá de alfabetização digital das crianças, dos jovens e adultos, né? Foi em algum lugar específico do assentamento, ou foi em um lugar fora do assentamento, embora eles sejam do assentamento, mas esse processo se dá num local fora do assentamento. Então, tem que dizer esses detalhes. E, por fim, por que foi feito daquele modo e não de outro? Por exemplo, por que eu decidi fazer 2 vezes por semana? Porque eram só 2 vezes por semana que eles se encontravam? Então, tem que explicar, pessoal. Então, basicamente, respondendo aquela pergunta, e isso serve para qualquer procedimento. Vamos pensar na entrevista. O que foi feito? A entrevista. Mas qual tipo de entrevista? Foi a semi-estruturada? Foi a estruturada? Foi um questionário? Né? O que é que foi feito? Com quem foi feito essa entrevista? Com todos os jovens e adultos do assentamento, ou só com os jovens e adultos que participam desse processo? Quantos foram? Tinha diferença de gênero, de idade? Então, tem que dizer com quem foi e dar mais ou menos ali um perfil mínimo desses sujeitos. E por que você fez essa entrevista? Por exemplo, por que você usou a entrevista semi-estruturada e não a entrevista estruturada? Certo? Então, tem que dizer por quê. O que fez e por que fez. E com quem fez, né? Como e onde você fez. As entrevistas aconteceram no mesmo local das observações? Ou foi num outro local? Foi no próprio local onde eles estudam sobre letramento digital? Ou foi na casa, individualmente? Ou foi em algum lugar do assentamento, tipo uma praça, porque eles se sentiam mais à vontade? Que aí vem o porquê. Por que foi na praça? Por que foi na casa dele? Por que foi no próprio local de estudo? Ou seja, dizer o porquê que isso foi feito dessa maneira e não de outra maneira. Então, na minha concepção, se você responder a essas 5 perguntas, para cada procedimento realizado, que você está olhando, mirando o objetivo que você quer alcançar na pesquisa, que é aqueles que nascem lá das perguntas que você se faz, do seu projeto, eu acho que você tem aí uma metodologia minimamente consistente e objetiva. Algum comentário? Está claro? Ou alguma discordância? Está claríssimo. Obrigada, Guilherme. Você é o cara. Então, vamos passar adiante para a gente ganhar tempo, né? Então, as últimas 2 perguntas que vocês me fizeram. E aí, aqui eu já encerro com essas 2 últimas slides, né? Vocês perguntaram o seguinte: na construção da escrita de um artigo de pesquisa e de um resumo expandido, o que os diferencia e qual seria a metodologia ideal para identificá-los? Gente, o artigo de pesquisa ou o artigo científico, né, ele é um gênero. O resumo expandido é outro gênero. Exatamente como eu mostrei no início. Nós temos ali uma lista de compras, que é um gênero, e nós temos uma bula de remédio, que é outro gênero. Qual a metodologia para identificá-los? É observar a prática onde esse gênero é praticado. Então, se eu estou diante de um texto, ele está numa revista científica, aí eu olho nas seções da revista. Ele está em que seção? Está na seção dos artigos? Então, ele é um artigo. Na revista, ele está numa seção de resumos? Então, ele é um resumo. Certo? Uma metodologia para identificar é observar onde ele está sendo praticado. E, de uma forma mais ampla, os artigos científicos, né, eles circulam, assim como os resumos expandidos, tanto em revistas científicas, como em anais de eventos. Mas se a gente for assim, um pouco mais radical, é mais comum os resumos expandidos estarem presentes na prática dos eventos científicos, portanto, dos anais, do que numa revista científica. Então, uma forma de identificá-los é observar onde que eles estão sendo praticados. Se você tem ali um texto que parece um artigo, mas tem tão poucas páginas, só são 3 ou 4 páginas, ele deve ter muito mais cara de resumo expandido do que de artigo, porque os artigos, normalmente,
são entre 8 a 12 a 15 páginas. E os resumos expandidos, como o próprio nome já diz, são resumos. São textos curtos, que é uma outra forma também de observar, né? São textos curtos, mas como o nome já sugere que ele é expandido, ele não é só um parágrafo como o resumo acadêmico costumeiramente que a gente identifica. Ele é um pouco maior, porque ele é expandido, mas ele não chega a ser tão extenso quanto um artigo. Então, tem que observar essa questão do próprio tamanho da escrita desse gênero e onde ele está sendo praticado. Se estiver numa revista científica, é muito mais provável que seja um artigo do que um resumo. E se estiver num evento científico, pode ser um artigo, mas a depender do tanto de páginas, pode ser muito mais um resumo do que um artigo. Ficou claro para vocês, pessoal? Ficou claro? Ficou, Diebe. Essa pergunta foi feita basicamente porque a gente teve agora a gente participou do encontro do ENCEPET e também do ENEPET, e nós tínhamos que escrever resumo expandido, e eu acho que a gente perturbou esse Gerardo o tempo inteiro. Gerardo, entra isso, Gerardo, entra aquilo. Eu disse assim, vamos fazer um cara a cara com o Diebe e tirar essas dúvidas, né? Porque se trata de um resumo expandido. Mas aí a gente ficou, Gerardo, isso aqui entra num resumo expandido? Porque a gente pegava modelos diferentes de resumo e a gente ficava confuso mesmo, sabe? É assim, entra isso... Mas sabe por que fica confuso, Clélia? É legal essa sua observação. Sabe por que fica confuso? Porque o resumo vai ter as mesmas coisas que tem um artigo, só com uma diferença, é mais resumido. Porque o resumo não é do artigo. Se o resumo é de um artigo ou de um futuro artigo, ele vai ter os mesmos elementos que o artigo teria, mas só que de forma resumida. Por isso que confunde. Então, é importante observar onde ele está sendo publicado, onde ele está sendo solicitado, que é a prática, né? E também um pouco dessa questão da própria quantidade, a extensão dele, da quantidade de páginas. Mas a confusão é porque, assim, aparentemente, eles são muito parecidos mesmo, porque contêm os mesmos elementos. Sim, sim. E, inclusive, a nossa organizadora, né, era a Kelly, né, que falou aí com você. A Kelly era a nossa organizadora, ela que ficava puxando, não, mas esmiuçar isso aqui, tá muito grande, gente, ainda tem tantas laudas, vamos aqui. Olha, eram 7 mulheres em cima de um artigo. Foi um estresse tão grande, eu acho que a gente perturbou tanto esse Gerardo. Mas, e aí, diga, amor, termine. Não, terminei. Não, é só para lembrar no início da minha fala. Aí tá vendo por que vocês não são burras? Aquela história, ai meu Deus, fiquei burro. Não, a gente não tem familiaridade, a gente praticamente não sabe como é que faz, a gente nunca fez um resumo expandido. Então, a questão é de familiaridade. Agora, a partir de agora, como vocês quebraram muito a cabeça, talvez vocês possam dizer que já tem um pouco mais de familiaridade com esse gênero, e principalmente depois dessa nossa conversa aqui, talvez vocês comecem a olhar com outros olhos para um artigo e para um resumo expandido, entendeu? Sim, sim. E depende também do que está sendo pedido, né? A gente tem que atear muito para isso. Que é a prática. Né? Exatamente. Gessé, tudo bem, querido? Fale aí. Tudo bom, professor. Prazer. Só dizer também a prática e as normas, né? Porque isso é importante, né? Quando você vai publicar numa revista, o primeiro que você tem que olhar são as normas, o que aquela revista está pedindo, né? E você, então, vai adequar o seu texto àquela norma. Se estourar as normas, você já vai ser reprovado, né? Então, porque são as normas que direcionam a prática. Né? Exatamente. São as normas que direcionam a prática. Isso. Perfeito, Gerardo. Perfeito. Diga, Gessé. Professor, prazer enorme revê-lo, né? E igualmente. O senhor sempre dando aí suas contribuições para todo mundo. Mas só uma dúvida. O senhor falou desse exemplo de processo de alfabetização digital em um determinado local, em uma determinada comunidade. O senhor falou mais assim da entrevistar e pesquisar os alunos. Eu poderia fazer essa pesquisa somente porque vai ter um grupo de professores por trás, vai ter um grupo de gestores por trás. Eu poderia escolher um desses grupos, ou só com um grupo de alunos, ou só com um grupo de professores que vai administrar esse processo, ou só com um grupo de gestores. Essa é a minha pergunta.
Poderia, ou poderia fazer com todo mundo? Por isso, aquela pergunta lá no início. O que você vai estudar, com quem você vai estudar e onde? Uma vez que você determina o com quem, eu sugiro que você não abra mão desse com quem. Por exemplo, ali o com quem eram os estudantes. Então, você não tem que olhar para professor, você não tem que olhar para gestor, você não tem que olhar para ninguém, não. Você já delimitou, o nome não é delimitar, você delimitou para os estudantes. Agora, isso não quer dizer que os estudantes não vão refletir a prática dos professores, mas eles não são o foco que você deu. Isso não quer dizer que os estudantes, né, os jovens e adultos, não vão refletir a prática da gestão daquele projeto. Mas não é para a gestão que você está olhando, você está olhando para os estudantes. Mas não deixe de achar que isso, essa delimitação, vai fazer com que você bloqueie totalmente o olhar sobre os professores e sobre a gestão, porque não vai. O que essa delimitação vai permitir é que você não se perca, porque o seu olhar está nos jovens e adultos. Vai vir coisa dos professores? Vai, mas não é eles que me interessam. O que me interessa são os jovens. Mas vai vir coisas, eu vou, inclusive, refletir sobre elas, mas porque estão sendo aqui... Interligados, exatamente, porque nada é isolado. Agora, por uma questão técnica de delimitação, para você não se perder ao longo do fazer da sua pesquisa, você precisou delimitar nos jovens. Numa outra pesquisa, você pode fazer só com os professores. Aí os jovens também vão estar aqui, ó. A gestão também, mas o seu olhar está para os professores. Mas aí já é outra pesquisa. Tá claro? Claríssimo, claríssimo. Obrigado. Isso é uma questão para a gente, ó, manter o foco. Sabe aquela coisa que a gente escuta desde menino sambudo na escola? Não fuja do tema. Não fuja do tema. É exatamente isso. Delimitar é não fugir ao tema. Agora, pode aparecer 1000 coisas, e eu vou olhar para essas 1000 coisas, mas eu não perco de vista aquilo que é a minha delimitação, que é o meu foco, que eu decidi olhar. Mas vai ter coisas em volta? Vai. Nada existe isoladamente. Tudo é um sistema. Tudo é um sistema, né? Mas eu tenho um foco. E é nele que eu preciso me aprofundar. Tá claro? Tá claríssimo, professor. Obrigadão, viu? Beleza. Mais algum comentário sobre essa pergunta do resumo expandido ou eu posso passar para a última? Por mim, pode passar, Diebe. Perfeito. Então, vamos lá, Vanessa. Então, vocês terminaram, né, as perguntas me perguntando o seguinte: com relação às citações, infringe-se alguma regra formal ou é considerado como erro começar um parágrafo com uma citação curta ou até mesmo com mais de 3 linhas? Eu achei essa pergunta maravilhosa. Gente, não se infringe nenhuma norma e nem tampouco é um erro. Mas eu vou dar uma resposta aqui by Diebe, minha impressão, meu ponto de vista, que eu ouvi de um professor e de uma professora mais experiente do que eu. O texto é seu. Então, quem tem que abrir e fechar é você, certo? Quem tem que abrir e fechar é você. Então, se esse parágrafo for, inclusive, o parágrafo inicial do texto, eu acho que aí essa fala desse professor e dessa professora mais experiente que eu ouvi, cabe mais ainda. Como é que você vai dar a outra pessoa, numa citação, a abertura daquilo que você quer dizer, certo? Então, não é que seja um erro, mas é muito legal que as citações venham para complementar o que você está dizendo. Afinal de contas, ali a voz principal é a sua, certo? Então, para mim, não é um erro. Embora você tenha o que a gente chama de epígrafes. Em alguns textos, no início de uma sessão, a gente pode botar uma citação, mas ela é uma epígrafe, ela tem ali uma outra função, que é puxar uma discussão que vem logo em seguida. Mas veja, a epígrafe ela vem até destacada, mas o primeiro parágrafo é meu. Eu começo retomando a epígrafe, mas o discurso ali é meu. Então, não é erro, mas é interessante que você sempre tenha isso, ó. A voz principal aqui, sem ser superior a dos autores que você está citando, mas aqui o grande orquestrador das vozes sou eu. Eu sou o autor do texto, tá certo? Geraldo, você ia falar, querido? Não. É porque tu estava ligado ao microfone? Não, então,
Então, só respondendo, o meu ponto de vista é esse, não é erro, né? Não é erro, mas eu acho que as citações poderiam vir depois da sua voz iniciada, porque aí você fala e traz alguém para o diálogo, porque o texto, afinal de contas, é seu. Então, eu diria, como eu faço, sempre eu inicio falando e concluo. Não dou essa voz para ninguém. Essa voz é minha, porque o texto é meu. Mas o fato de o texto ser meu não significa dizer que eu vou abafar as vozes dos autores. Mas também não vou deixar que os autores abafem a minha autoria. Então, é esse equilíbrio, né? E que aí eu acho que não infringe nenhuma norma. Mas, a meu ponto de vista, não fica muito legal. Não acho muito bacana. Mas, não, assim, ninguém pode dizer que é um erro. Ok? Tá claro? Claríssimo. Ok, então passa aí, Vanessa. E aí, gente, eu agradeço demais o convite para esse bate-papo maravilhoso. Aí tá meu Instagram. Eu coloquei só o Instagram porque hoje é a rede mais bacana, né, que todo mundo usa. Então, se quiserem continuar papo ou me seguir lá, a gente vai conversando e eu estou sempre à disposição do grupo. E reforço aqui meus agradecimentos ao professor Gerardo pela confiança e principalmente ao grupo de estudantes tão exigente de perguntas tão interessantes. Muita, muita gratidão. Estou à disposição ainda para o que vocês quiserem conversar. Diebe, só temos agradecimentos aí a você, né, em nome do PET, e eu fiquei agora curioso com esse seu trabalho que você falou que tem, né, do seu primeiro pós-doc. Assim que você puder, passe para nós, para a gente dar uma olhada, rapaz. Passo sim, tranquilo. Um presente para nós. Oi? Como é, Gessé? Aí é o pai do Pedro? Sim, do João Pedro. De João Pedro. Cadê você, meu nome? Saudade de vocês, rapaz. Ô, Diebe, agradeço demais. E passe para nós, né? Socialize esse material com a gente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito bem-vindo, tá? Então, agradecimento a todos vocês que estiveram até agora. Acho que foi uma discussão muito legal, né? Muito leve, né, Diebe? Porque é um tema tão árduo, né? Que se a gente consegue dar uma leveza a isso, é bom. Desmistificar, né, Macho? Isso. Eu acho que foi muito legal, cara. Muito legal. Parabéns a todos que estão aqui, né? E vamos em frente. Vamos agora para o exercício, né? Para a prática, né? Para a familiaridade com esse negócio chamado escrita acadêmica aí. Isso. Tá, pessoal? Mais alguém? Mais alguma questão? Alguém levantou a mão ali? Deixa eu ver, Vanessa. Sim. É só um lembrete, gente. Não esqueçam de preencher o formulário de presença, pessoal. A gente já botou aqui no chat, só para lembrar vocês. E eu queria muito agradecer ao professor. Tive o prazer de ser aluna dele e agora, de novo, reencontrando ele, foi muito bom. Obrigado, professor. Você está de parabéns. Eu que agradeço. E compartilhe os slides com o pessoal, quem quiser, tá bom? Pronto, nós vamos disponibilizar no YouTube aí, né? Aí manda esse link para tudo que é grupo aí. Beleza. Lidiane. Eu quero só agradecer ao PET por essa oportunidade riquíssima de aprendizado nessa tarde e dizer que o PET está de parabéns e os próximos encontros, com certeza, eu participarei. Muito grata mesmo por essa partilha, ao professor Gerardo, ao professor Diebe e os demais membros do grupo. Parabéns mesmo. Eu vou aproveitar e fazer uma propagandazinha aí. O PET está com a seleção aberta, hein? Seja uma petiana. Está com a seleção aberta para 2 vagas como bolsista remunerado e 3 voluntárias. O voluntário, ele passa pouco tempo, às vezes, né? Dependendo da demanda, ele já passa para remunerado também, né? Então, a seleção vai abrir agora, amanhã, né? Amanhã inicia o processo. Então, vocês todos estão convidados, quem não é do PET, né? Está convidado aí a participar dessa seleção também, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Diebe, muito obrigada, viu, Diebe? A gente estava comentando aqui no nosso grupo, muito massa essas explicações, clareou, assim, norteou esse nosso final de semestre, você nem imagina, e tirou muitas dúvidas que a gente realmente tinha, né, durante o decorrer desses artigos que a gente ficou aí. Agora a gente aliviou um pouco o Gerardo, né, com esse
Você deu uma aliviada aí no Gerardo, foi bom também por isso, né, Gerardo? Ótimo. Gente, eu quero agradecer pelas perguntas, porque me ajudou muito. É muito chato a gente não saber o que vai falar, porque eu posso falar de muita coisa e não ser do interesse de vocês. Agradeço demais, tá? Então pronto, pessoal. A Regina quer falar. Regina quer falar ainda? Regina? Pois é, eu fiz uma pergunta no chat e ninguém respondeu. Eu não vi, minha linda. Eu sei que já está nos agradecimentos, mas é bem rapidinho. Eu estou escrevendo, aí de repente eu me encontro com... Eu percebo a necessidade de dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estou escrevendo um artigo. Eu posso? Não entendi sua pergunta, você pode repetir? Por exemplo, eu estou escrevendo aqui, tá? Aí acontece... Eu sinto necessidade de citar um exemplo... No que eu tô, dentro do que eu estou escrevendo, eu vou citar aqui o exemplo do que está acontecendo agora. Eu estou escrevendo. Nesse momento, estou aqui na frente do computador, certo? E aí eu quero dizer que a experiência da participação das famílias em Régio Emílio é um motivo que se tornou objeto de pesquisa para muitos observadores, tanto da educação infantil quanto dos que estudam a questão da participação das famílias na escola. E aí, para dizer que esse conhecimento chegou até mim lá na faculdade. Eu tive esse conhecimento dentro da faculdade, ou seja, como é que a gente faz isso? Ou eu não posso falar isso? Como é? Tudo depende do que você quer com isso. O que é que você quer com isso? Você quer ajudar a construir um argumento para justificar por que você está estudando esse tema? Não, eu quero construir um argumento para justificar por que é que eu estou dizendo que a participação das famílias em Régio Emílio tornou-se objeto de pesquisa para muitos observadores. Então, a professora que trouxe a experiência de Régio Emílio para mim, ela é uma pesquisadora, ela foi em loco pesquisar a experiência de Régio Emílio. Ela trouxe para nós livros de autores que escrevem sobre Régio Emílio. Então, o exemplo que eu queria dar era para justificar por que eu estou dizendo isso. Certo. Se você tem um objetivo e você vai utilizar esse exemplo como um argumento que justifica aquilo que você tem como objetivo para alcançar, tá valendo. Tá valendo. Pois é. Aí como é que eu escrevo isso no corpo do texto? Bom, aí você vai encontrar o seu modo de dizer, né? Se você está escrevendo em primeira pessoa, você vai dizer minha professora, eu como pesquisadora, ou então eu como estudante de pedagogia, tive contato com leituras sobre a questão da Régio Emílio através de uma professora. Você vai se colocar no texto. Agora, uma outra coisa que da escrita acadêmica que eu costumo chamar muita atenção dos estudantes. Você tem 3 maneiras de se colocar no texto. Uma é de forma primeira pessoa, do singular, primeira pessoa do plural ou terceira pessoa, que é aquele indefinido, né? Mas, se você decidir por um dos 3, e é importante que você decida, que você padronize todo o texto apenas com uma dessas pessoas, tá? Então, se você está escrevendo na primeira do singular, leve adiante a sua escrita toda na primeira do singular. Ou o que a gente chama de plural majestático, que é a primeira do plural, né? Que é o nós com função de eu. Você está dizendo nós, mas você está falando de você. Então, isso chama-se plural majestático. E aí, a questão para mim, a palavra de ordem de qualquer trabalho acadêmico é a padronização. Por isso que existe a ABNT, para padronizar a forma, né? Mas também a gente segue essa mesma ideia de padronização no conteúdo. Eu não posso começar falando nós e terminar com eu. Então, é só chamando a atenção que você pode se colocar assim e utilizando a pessoa do discurso que você escolheu. Ok? Ok, obrigado, professor. Valeu. De nada. Excelente. Pessoal, então nós vamos ter que terminar. Você está vendo que o pessoal não quer terminar, né? É tão bom que a gente quer passar a tarde toda aqui, mas... Tá bom, gente. Um beijão, então. Muita gratidão, viu, Gerardo? Um abraço. E a Marília Gabriela, hein, Gerardo, que não apareceu. Não apareceu. Menino, foi tudo enrolada do Gerardo, viu aí, Jeb? Prometeu e não cumpriu, não foi? Mas isso aí vai ficar, deixa para outros. Esse cara a cara aí, vamos chamar outros professores também. Tchau, gente. Olha, tá chegando gente aqui, rapaz. Eu querendo fechar aqui, tá chegando gente aqui ainda. Ainda tem gente aqui para
Vou permitir aqui só para dar um tchau para ela. Para dar um aviso que vai estar gravado. Terminando, que está gravado, né? Então, vou interromper aqui a gravação e vou terminar aqui. Interromper a gravação. Professor